O raio saiu direto do telefone e me acertou bem no meio do rosto. Foi o último momento em que eu ainda era só um homem de carne e osso. Eu estava do lado de fora, na frente do pavilhão, cuidando do churrasco que minha família tinha me encarregado de fazer. Era agosto, um aniversário coletivo que minha esposa organizava todo ano, porque ela tinha 5 pessoas na família que faziam aniversário naquele mês. Tinha mais de 25 pessoas ali naquele dia. O céu estava limpo de manhã. Estava até bonito. Aquele tipo de dia que você olha e pensa que não tem nada de errado com o mundo. O lugar era à beira de um lago, um sítio de lazer, onde a gente alugava o espaço. E eu fiquei lá do lado de fora com a carne na grelha, enquanto o resto da família estava lá em cima no pavilhão, rindo, conversando. Em algum momento eu me lembrei da minha mãe. Meu pai já tinha falecido e ela estava sozinha em casa. Pedi para alguém olhar o churrasco por uns minutos e fui até o telefone público que ficava na frente do prédio. Naquele tempo não tinha celular no bolso de todo mundo. Então era assim que a gente fazia. Disquei o número, esperei tocar umas 6, 7 vezes, ela não atendeu. Pensei que ela devia estar ocupada, ia tentar de novo mais tarde. Comecei a tirar o telefone do ouvido para desligar e foi nesse momento. Um estalo enorme. Um clarão que veio de dentro do próprio aparelho e me atingiu bem no rosto. Fui arremessado para trás como se fosse uma boneca de pano. Mas enquanto eu ia para trás, eu também estava indo para frente. E isso não fazia o menor sentido. Eu me vi de pé, parado, olhando para o telefone que balançava pendurado pelo fio. Minha cabeça estava girando, tentando entender o que tinha acontecido. Eu sabia que tinha levado uma descarga. Eu sabia que o raio tinha chegado pela linha do telefone e me pegado. Eu sabia que tinha sido jogado para trás. E mesmo assim eu estava em pé, sem um arranhão aparente, olhando para aquele telefone como se fosse um objeto estranho. Foi quando eu ouvi o grito da minha sogra. Ela estava no topo da escada, lá em cima, e desceu correndo, gritando. Quando alguém da família vem correndo na sua direção, gritando daquele jeito, é porque alguma coisa muito séria aconteceu. Eu fiquei parado esperando ela chegar, mas ela chegou até o meu nível e passou direto por mim. Passou por mim como se eu não estivesse lá. Ela estava olhando para o lado, para um ponto no chão, e não me enxergou. Não me enxergou de jeito nenhum. Eu virei para ver o que ela estava olhando e dei de frente comigo mesmo caído no chão. Fiquei parado olhando para o meu próprio corpo, para o meu rosto, para as minhas mãos. Estava deitado no chão sem movimento, do lado de fora do pavilhão. E eu estava aqui de pé, olhando para mim. Eu pensei, então é assim, morri. E o que me chocou mais do que tudo
O que eu nunca vou esquecer até o fim dos meus dias foi que não teve campainha, não teve sinal nenhum, não teve aquela coisa que a gente imagina desde criança, que quando morre vai ter alguma coisa diferente, alguma indicação clara de que é o fim. Não teve nada disso. Foi uma progressão completamente natural. No segundo eu estava de um jeito, no segundo seguinte eu estava de outro. Passei de uma forma física para uma forma que eu só consigo chamar de espiritual. E a transição foi tão suave que se eu não tivesse visto meu próprio corpo no chão, eu talvez nem tivesse percebido que tinha morrido. Uma mulher que estava esperando para usar o telefone ajoelhou ao lado do meu corpo e começou a fazer massagem cardíaca. Descobri depois que ela era enfermeira. Eu estava parado perto dali vendo tudo. Via cada pessoa, ouvia cada grito, cada palavra, mas ninguém me via. Tentei chamar atenção, tentei falar e ninguém respondia. Era como estar completamente invisível no meio de uma cena que estava acontecendo por causa de mim. E foi naquele momento, parado ali vendo aquela cena toda, que eu tive o primeiro pensamento que mudou tudo dentro de mim. Eu estava pensando com total clareza, do jeito que eu sempre pensei, com as mesmas palavras, com o mesmo raciocínio de sempre. A minha mente estava completamente intacta. E eu pensei, se eu estou aqui pensando, sentindo, percebendo tudo, então quem eu sou não acabou. Quem eu sou sempre foi e vai sempre ser. Aquela foi a primeira grande certeza que me veio naquele momento. Que não existe isso de morte no sentido que a gente entende. O que a gente chama de morte é só uma mudança de forma. E quem você é de verdade continua. Depois de um tempo olhando para aquela cena, sem conseguir fazer nada, resolvi subir as escadas para ver como estava minha família. Comecei a subir. No terceiro degrau, olhei para baixo e vi que minhas pernas estavam sumindo. Não de uma forma assustadora. Foi quase como observar algo que estava acontecendo naturalmente e eu só estava registrando. Quando cheguei no topo das escadas, eu não tinha mais forma nenhuma. Era só energia. Uma bola de energia que antes tinha sido um homem. Não me preocupei com a parede. Passei direto através dela. Do outro lado estava minha esposa, sentada numa mesinha pintando o rosto das crianças. As crianças estavam numa fila esperando a vez delas. Eu registrei tudo aquilo. Gravei na memória quem estava lá, onde cada um estava, a ordem das crianças na fila, como os móveis estavam dispostos. Aquelas informações iam se tornar importantes depois,
porque quando eu voltei e contei o que tinha visto, as pessoas confirmaram cada detalhe. Isso me convenceu, mais do que qualquer outra coisa, de que aquilo tinha sido real. Continuei me movendo. Passei pelo resto do pavilhão e atravessei o telhado. E foi aí que tudo mudou de vez. Eu entrei em algo que não sei como descrever com palavras de homem. Imagine uma correnteza de energia pura. A cor era um azul branco, luminoso, e dessa energia vinha uma coisa que não tem nome direito na nossa língua. Era amor. Mas não o amor que a gente conhece aqui, que tem limites, que tem condições, que às vezes dói. Era um amor que era paz ao mesmo tempo. Só isso. Não tinha mais nada. Não tinha medo, não tinha dúvida, não tinha preocupação com coisa nenhuma. Só aquele amor imenso e aquela paz que eu nunca tinha sentido em nenhum momento da minha vida aqui. E me veio um pensamento que foi a coisa mais certa que eu já senti em toda a minha existência. Isso é o que faz tudo. Essa é a energia de onde tudo vem. Isso é Deus, não como religião, não como doutrina, mas como fonte, como origem de tudo que existe. Eu passei a vida inteira estudando ciência. Me formei em biologia, fiz doutorado em fisiologia, me especializei em ortopedia. Passei anos acreditando que o mundo era o que você podia medir, comprovar num laboratório. E de repente eu estava dentro de uma experiência que nenhuma equação do mundo consegue explicar, sentindo a coisa mais real que eu já senti na vida. Comecei a ver imagens, partes da minha vida, momentos altos, momentos difíceis, situações guardadas em algum canto da memória. Não com julgamento. Eram só cenas passando, como se a história de uma vida estivesse sendo registrada. E eu estava me deixando levar pela correnteza, cada vez mais fundo naquele estado, sem medo nenhum. Era uma euforia, uma felicidade que não tem comparação com nada que eu já vivi. Aí a luz acabou, de repente, como se alguém tivesse apertado o interruptor. Eu estava de volta no meu corpo, com uma dor que veio de tudo quanto é lado ao mesmo tempo. O rosto onde o raio tinha entrado, o pé onde tinha saído. Era como se duas barras de ferro em brasa estivessem me queimando ao mesmo tempo. Eu estava gritando por dentro, na minha cabeça, para quem quisesse ouvir. Não me obriga a fazer isso. Não me manda de volta. Eu tinha 3 filhos. Eu amava a minha mulher. Eu amava a minha vida. E mesmo assim eu estava implorando para não voltar, porque não tinha comparação possível. Do lado de cá, dor. Do lado de lá, uma paz que nenhuma palavra alcança.
mas não foi escolha minha. A enfermeira tinha parado o atendimento e estava ajoelhada ao meu lado quando eu abri os olhos. Demorou alguns minutos até eu conseguir abrir. Tudo estava embaçado. Eu queria agradecer ela, dizer alguma coisa que fizesse sentido. E o que saiu da minha boca foi uma besteira completa sobre o meu título acadêmico. Falei que era doutor, como se aquilo fosse a coisa mais importante naquele momento. Percebi ali que meu cérebro ainda não estava funcionando direito e que era melhor eu ficar quieto. Chamaram a ambulância, chamaram a polícia. Eu não queria passar horas num pronto-socorro para alguém me dizer que eu estava vivo. Preferi ir para casa e chamar os amigos médicos, cardiologista, neurologista. Todo mundo veio me examinar e disse a mesma coisa. Você teve muita sorte de estar aqui. Sorte. Eu pensei muito nessa palavra nos dias que se seguiram. Por meses eu não contei o que tinha acontecido de verdade para quase ninguém. Era o começo dos anos 90. E se você fosse médico e começasse a contar que saiu do corpo e viu uma luz e sentiu o amor de Deus, alguém podia chamar o conselho e dizer que você tinha perdido o juízo. Falei para alguns amigos próximos, para a família mais chegada, mas fiquei na minha. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado completamente. Antes do raio, eu estava numa carreira linda. Queria publicar artigos, estava envolvido com congressos de medicina, tinha metas claras. Depois, tudo aquilo perdeu o brilho. Não que eu tivesse deixado de trabalhar, mas a urgência que eu sentia antes, a necessidade de chegar a determinados lugares, aquilo simplesmente foi embora. E eu fiquei um tempo perdido, sem entender o que tinha acontecido comigo. Foi aí que começou uma coisa que eu nunca teria previsto na minha vida. Eu comecei a sentir uma vontade muito forte de ouvir música clássica, piano clássico. Eu era um homem criado no rock, na música popular. Nunca tinha tido muito interesse em Chopin ou em Beethoven. E de repente aquilo estava dentro de mim como uma fome. Fui até uma loja de discos numa cidade maior, porque na minha cidade não ia ter. Um CD de piano clássico caiu na minha mão, como se estivesse me esperando. Comprei e comecei a ouvir. Ouvi o dia inteiro. Ouvi no dia seguinte. Não conseguia parar. E aí percebi que não bastava ouvir. Eu precisava aprender a tocar. O problema era que eu não tinha piano e não tinha tocado nada na vida. No dia seguinte, uma babá que trabalhava para a gente veio dizer que ia se mudar e que tinha um piano velho que ela precisava guardar em algum lugar e perguntou se podia deixar na nossa casa por um tempo. Fiquei olhando para ela sem acreditar. Eu tinha pensado no piano na véspera e o piano tinha aparecido. Comecei a tentar aprender sozinho. Semanas depois, tive um sonho.
Eu estava caminhando em direção a um palco e no palco tinha alguém tocando num concert hall. E conforme eu me aproximava, eu fui percebendo que a pessoa era eu mesmo. E a música que eu estava tocando não era de ninguém que eu conhecia, era minha. Acordei de madrugada com aquela música ainda na cabeça. Fui até o piano às 3 da manhã, tentei reproduzir o que tinha ouvido no sonho, não consegui, voltei para a cama. Mas a partir daquele momento, toda vez que eu me sentava ao piano, a música do sonho vinha. Vinha com tanta força que quando eu tentava me concentrar em outra coisa, ela aparecia mesmo assim. No meio de uma cirurgia, eu ouvia ela na cabeça. Era como se ela precisasse sair. Passei 7 meses obcecado. Acordava às 4:30 da manhã para praticar antes de ir trabalhar. Chegava em casa à noite, colocava os filhos na cama e ia para o piano até a meia-noite, 1 da manhã. Aprendi a escrever música com um programa de computador. Fui escrevendo tudo o que ouvia. E aquela música foi se tornando a coisa mais próxima que eu conseguia chegar daquela sensação que tive lá fora, do lado de fora do meu corpo, naquela correnteza de luz e paz. É como se a música fosse uma frequência que me conecta de volta àquele lugar. Eu pensei muito nos anos que se seguiram sobre o que aquela experiência me ensinou, sobre o que é a vida, sobre o que somos nós. A única conclusão honesta que eu consigo tirar é que somos dois ao mesmo tempo. Somos esse corpo que é como uma roupa que a gente veste por um tempo. E somos uma outra coisa que não tem forma, que não morre, que sempre foi e sempre vai ser. Quando eu me afastei do meu próprio corpo naquele dia e olhei para ele no chão, senti muito pouco. Era eu, mas não era. Era só uma casca vazia. Quem eu sou de verdade estava de pé, pensando, sentindo, vendo tudo. Antes do raio, eu era um homem de ciência no sentido mais estrito. Acreditava no que podia ser medido, pesado, comprovado. Aquela experiência não destruiu isso em mim, mas abriu uma porta que eu não sabia que existia. Existe muito mais do que a gente consegue ver. E a maior prova que eu tenho disso não é nenhum livro. É o que eu senti naquele momento, saindo do meu corpo, entrando naquela correnteza de luz, sentindo um amor que não tem explicação dentro da linguagem humana. Até hoje eu penso naquele dia. Penso no telefone balançando no fio. Penso na minha sogra descendo as escadas aos gritos e passando direto por mim sem me ver. Penso em mim mesmo caído no chão, olhando para meu próprio rosto. Penso naquela correnteza e penso que se todo mundo pudesse sentir aquilo uma vez, só uma vez antes de morrer, ninguém mais teria medo.
ninguém mais ia viver com esse peso de que a morte é o fim de tudo. Porque não é. Você continua sendo quem você é. Você sempre foi e sempre vai ser. A morte é só uma mudança de roupa.